Fala galera, vocês estão no Tá Jogando e hoje nós vamos falar sobre Pets, jogaço do Marcos Mack, também conhecido por outros jogos bem famosos como Jester e Dogs, né? É um jogo que vai totalmente brasileiro, que vai vir por financiamento coletivo pela MS Studios e Ludens Spirit, né? A partir do dia 22 de junho. Então, fica ligado nessa data, 22 de junho, que é quando começa o financiamento coletivo. E se você quiser saber se você quer ou não financiar esse projeto, quer conhecer as regras, cola com a gente que a gente vai dar uma passada nelas todinhas. Um jogo que vai de 2 a 5 jogadores, né, que tem por volta de 45 a 75 minutos e tem um público-alvo tanto infantil quanto juvenil e adultos a partir, com a caixa, né, sugere a partir de 8 anos, e ele tem até um modo infantil, um modo mais familiar, onde ele alivia algumas regras para jogar com crianças com idades menores, como o jogo sugere de 8 anos, né, e para 2 jogadores entra um autônoma, para poder estar ali auxiliando esses dois, atrapalhando um pouco, né, esses 2 jogadores na partida. De 3 em diante, o jogo segue com uma partida padrão, tá? Então, vamos ver as regras do jogo e simbora. Bom, então vamos lá. Para começar, esse aqui é o nosso setup para 4 jogadores, tá certo? Né? Cada jogador vai ter um tabuleiro individual, além dessa área comum de jogo, né? O jogo vai se passar ao longo de 6 rodadas, e aqui esse aqui é o marcador de rodadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ao longo de 6 rodadas completas, e cada rodada vai ter uma fase de rolar os dados, uma fase de escolher os pets, e essa fase acontece simultaneamente para todos os jogadores, e uma terceira fase, que aí sim é uma fase individual de cada jogador, realizando cada um na sua vez, tá? Que é a fase de ações. Aí ali tem a descrição da sequência do que você faz na fase de ação, que é receber um pet, escolher um dado, escolher uma ficha especial e fazer a ação do dado. São essas que estão descritas aqui que a gente vai ver logo mais para frente. Para começar o jogo, de cara a gente precisa primeiro determinar o jogador inicial. O jogador inicial vai receber esse token aqui, né, no jogo oficial, quando for lançado. Vai ser um token diferente, tá? Não vai ser esse token aqui não. Mas o token de jogador inicial, ele vai, segundo o manual, para o jogador que tiver alimentado mais recentemente seu pet, tá? No caso, vamos supor que comece com o jogador roxo aqui. Então, o jogador roxo vai escolher uma dessas 6 fichinhas aqui de pet, que vai ser nossa ficha inicial. A gente já começa com um pet no tabuleiro, tá? Isso só na primeira jogada que a gente está começando o jogo. Como é que a gente prepara o tabuleiro do jogo. Então, cada um vai pegar um pet, prioridade é do jogador inicial, depois, seguindo o sentido horário, o outro jogador escolhe um, o terceiro jogador escolhe mais um, e por fim, esse jogador escolhe mais um. As outras fichas que sobraram são retiradas de jogo e não vão ser mais usadas ao longo dessa partida, tá certo? Elas saem de jogo. Esse animal que você pegou, você já vai colocar imediatamente no tabuleiro. Mas Vinícius, aonde eu vou botar? O que vai ser bom? Bom, antes de mais nada, cada jogador vai receber um total de 2 cartas de objetivo de cada pilha. Nós temos pilhas de cartas de objetivo de 2 pontos, de 3 pontos e de 4 pontos. Eu vou abrir todas elas aqui para a gente poder dar uma olhadinha. Aqui estão abertas todas as cartas de objetivo do jogo. Cartas de objetivo de 2 pontos envolvem 2 pets. Cartas de objetivo de 3 pontos vão envolver 3 pets. E cartas de objetivo de 4 pontos vão envolver 4 pets. Né? Sendo que as cartas de objetivo de 4 pets, né, que são as de 4 pontos, todas envolvem a posição no tabuleiro. Então sempre essas cartas aqui vão ser sobre a posição e não importa a espécie, tá? As de 3 e 2 importa a espécie, então ele te dá algumas coisas, como exige que tenha um cachorro na água, um coelho na terra e uma tartaruga na grama, ou que tenha 2 animais iguais na terra e um diferente. Isso aqui é o símbolo de tomar sol. Tomar sol é uma das ações do jogo, tá aqui, ó. Aqui tem iconografia, tá? Essas são as ações do jogo: tomar sol, alimentar, cuidar, brincar, dormir e reproduzir. Elas estão listadas aqui com um símbolo de referência. E aí esses objetivos aqui são em relação a tomar sol. Você tem que tomar sol com 2 espécies diferentes aqui em cima, e aqui teria que tomar sol com 3 espécies diferentes. Bom, cada jogador, isso vai ser embaralhado, e cada jogador vai começar com 2 cartas de cada uma delas, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor que esse jogador aqui fique com essas cartas. E aí, conforme o jogo vai se desenrolando, imediatamente assim que você cumprir com a condição do objetivo, você revela a carta e marca os pontos que está descrito nela. Tá certo? Se você sobrar cartas de objetivo no final do jogo, simplesmente você perdeu esses pontos. E
a quantidade de objetivos é um dos critérios de desempate, tá? Se caso o jogo termine empatado, quem tiver feito mais objetivo ganha, e se tiver empatado também, o jogo termina empatado. Então é muito importante fazer os objetivos nesse jogo, não só pelos pontos, como também pelos critérios de desempate. E cada ponto nesse jogo faz diferença. Então vale a pena a gente investir nisso aqui. O seu jogo vai girar em torno disso. Então, conforme você vai escolher o primeiro token e a posição que você vai colocar ali no tabuleiro, pensando nos seus objetivos. Então, por exemplo, seria interessante botar um gato aqui, talvez, porque eu já cumpro com um gato na terra aqui, cumpro com essa posição aqui, poderia botar aqui também para já cumprir com essa posição aqui, né? Aí fica a seu critério. Isso também tem que pensar um pouco nas ações que a gente vai ver mais para frente, tá certo? Mas vou deixar o gato aqui, por exemplo. Vamos usar esse tabuleiro como referência. Além disso, cada jogador vai ter um total de 6 cartas na mão no início do jogo. Cada jogador vai receber exatamente as mesmas 6 cartas, que são uma carta de cada animal, tá? Todos os jogadores vão ter essas 6 cartas na mão, beleza? Bom, feito isso, nós podemos começar a nossa primeira rodada. Os outros jogadores estão com as cartas deles na mão, cada um secretamente vai selecionar uma única carta dos 6 animais que você tem, claro que sempre pensando tanto no objetivo quanto nas suas ações disponíveis, né? Aqui nós vamos pegar uma carta, por exemplo, tem um cachorro, por exemplo, seria uma boa, só que escondida, né? Então a gente tem que botar escondida aqui. Vamos pegar cachorro para tentar cumprir com aquele objetivo da água ali, né? Que exige 2 animais iguais e um diferente na água, e tem um gato na terra e um cachorro na água. Então a gente vai jogando pensando tanto nos objetivos, principalmente, como nas ações também. Então vamos lá. Todo mundo escolheu uma carta aqui, a gente revela. Não faço ideia de qual eles escolheram, escolhi aleatoriamente. Bom, beleza. E aí a gente vai botar esse pininho aqui na carta que a gente gostaria de pegar. Esse aqui escolheu o papagaio. Bom, feito isso, a gente vai seguir a ordem aqui, tá? Vou mudar o First Player para cá para questão de exemplificação, tá bom? O token de First Player, na verdade, ele é um token de preferência, que te dá prioridade. Não necessariamente você vai ser o First Player porque está com ele. Ele só te dá prioridade, né? Com exceção da primeira rodada, que o First Player é quem começa escolhendo aquelas fichas iniciais, aqui quem vai jogar é a fileira, a ordem que estiver disposta nessa fileira, tá certo? E não vai ser sempre dessa posição aqui. O jogo, na hora que você montar, você pode mudar a ordem. Pode ser que nessa partida tá nessa posição, numa outra você vai montar de outra forma, a fileira vai ter uma outra ordem de prioridade. Esses 3 pontos que estão aqui, eles só são usados no final do jogo, tá? Não serve para nada a princípio aqui, depois eu explico melhor. Bom, nesse caso, quem vai começar aqui fazendo a jogada é o jogador vermelho. E aí, como é que funciona? De novo, vamos voltar aqui para a ordem de jogadas. Rolar os dados, escolher as cartas de pets e fazer as ações, né? A gente, teoricamente, aqui esses dados já foram rolados aleatoriamente, né? A gente escolheu as cartas de pets e agora a gente põe os marcadores aqui e essa posição na fila que vai determinar a ordem das ações. Então o jogador vermelho vai começar fazendo a ação dele, que é pegar um papagaio, colocar no tabuleiro, certo? E aí, quando ele for fazer isso, ele tem que botar o papagaio numa região de grama ou de água. O cavalo só entra na posição de grama ou de terra. O cachorro só entra na posição de grama ou água. O gato, grama e terra, deu para entender, né? Aqui são as regiões que eles podem entrar. Então, o papagaio pode entrar numa região de grama ou água, beleza? Ele, depois que ele aloca lá, ele vai pegar uma dessas fichas aqui para ele. Essas fichas aqui, elas dão pontos extras quando você realiza aquela ação que está com um símbolo marcado. Então, quando o jogador vermelho realizar a ação de brincar, ele, além dos pontos da ação de brincar, ele vai ganhar mais 3 pontos extra. E ele vai flipar, vai virar de cabeça para baixo para indicar que já realizou essa ação, tá certo?
essa ficha não tem que ser gasta agora, essa ficha é do jogador, ela vai ficar com ele até o final do jogo, ele pode consumir essa ficha a qualquer momento que ele fizer a ação de brincar. E se ele tiver acumulado mais de uma ficha, ele pode consumir todas as fichas de uma vez daquela mesma ação, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui nas ações possíveis. Tomar sol é a única ação que é sobre as espécies diferentes, tá? Todas as outras são sobre quantidade de animais. Essa aqui é por espécie diferente. Então, se eu tivesse uma situação aqui assim, e quisesse tomar sol, vamos botar o papagaio aqui, por exemplo. O papagaio pode entrar na água ou grama. E o cavalo pode entrar na terra ou grama. Então, deixa ele aqui mesmo. Se eu tivesse essa situação aqui e fosse tomar sol, o sol, tá vendo que são essas linhas aqui na diagonal? Tem esse risquinho aqui, dá pra ver o solzinho e os risquinhos, tá vendo? Quer dizer que enquanto o token estiver aqui, o sol está nessa posição, ele só ilumina aqui. O sol está nascendo ainda, ele está iluminando pouco ainda a nossa fazenda. Quando for para a segunda rodada, o sol andou mais um pouco. E ele não deixa de iluminar o que veio antes, o sol tá subindo. Então, no final do jogo, ele vai iluminar o tabuleiro inteiro, tá? É como se fosse um sol de meio-dia, tá pegando todo o tabuleiro. Então, se eu fizer a ação de tomar sol na primeira rodada, só vai marcar um ponto, porque só tem uma espécie aqui, que é papagaio. Na segunda rodada, no jeito que está o tabuleiro, ainda só marcaria um ponto, porque só está pegando no papagaio. A partir da rodada 3, pegaria no cavalo, tá? Aí eu marcaria 3 pontos. E não importa a quantidade de animais, é de espécie, né? A gente pode ocupar o mesmo lugar com até 2 animais com uma outra ação que eu vou explicar mais à frente. Mas nesse caso aqui, você ainda marcaria somente 2 pontos, porque tomar sol é por espécie, tá certo? Ação número 2, né? Isso aqui, para fazer a ação, você tem que pegar um dado correspondente ao número dele, tá? A gente vai pegar o dado aqui antes de fazer a ação, né? Como eu tinha dito, a ordem aqui, ó, você receba um pet, receba um dado, escolhe uma ficha especial e faz a ação, tá? Ainda vou explicar também esse trabalhador aqui que vai entrar no tabuleiro. Aí a ação número 2, que é com dado número 2, é alimentar. Aí que entra o trabalhador. Esse trabalhador aqui, vou deitar ele para ficar mais fácil de enxergar. Ele pode entrar no tabuleiro em qualquer fase, entre qualquer ação da fase 3, tá? A fase 3 tem essa ordem de ação: receber um pet, escolher um dado, receber a ficha especial e depois fazer a ação do dado. O trabalhador vai entrar a qualquer momento, tá? E ele vai fazer até 2 movimentos. Na primeira rodada, ele entra, no máximo, é como se estivesse aqui, do lado de fora. E ele pode entrar 1, 2, ou 1, 2, ou 1, 2. Ele pode entrar a qualquer região da segunda linha ou da primeira, porque ele está do lado de fora do tabuleiro e ele entra por aqui. Ele não pode alcançar a região 3, tá? Então ele pode vir aqui, 1, 2 e ficar por aqui. Nas outras rodadas, quando ele já está no tabuleiro, ele pode mover 2 espaços, tanto na diagonal quanto na ortogonal. Então ele pode fazer 1, 2, ele pode fazer 1, 2. Se ele estiver aqui, ele pode fazer 1, 2. Se ele está aqui, ele pode vir 1, 2. Tá? Ele anda 2 passos. E a linha que ele se encontra vai definir o quanto você pode influenciar no dado que você escolher. Se ele está na primeira fileira, ele pode somar ou subtrair uma unidade nos dados. Se ele está na segunda fileira, ele pode somar ou subtrair 2 unidades do dado. Se está na terceira fileira, ele pode somar ou subtrair 3 unidades no dado. Porém, aqui nesse jogo, você não pode dar a volta, tá? Se o dado está com a face 1, você não pode tirar 1 para ir para 6. Ou está no 6, somar 1 para ir para 1, tá? O dado ele tem essa restrição. Beleza? E aí, algumas das ações vai depender da onde o trabalhador esteja, tá certo? Vamos supor que eu tenha botado esse cavalo aqui e esse papagaio aqui. A ação de alimentar, a ação número 2, ele vai te dar 1 ponto por animal naquela fileira. Então, se tivesse essa situação na fileira que o trabalhador se encontra, eu ganharia 2 pontos. Se tivesse nessa situação aqui, a gente ganharia 4 pontos, porque é por animal, tá certo? Cuidar, ele vai cuidar de uma região inteira. Então, o trabalhador tem que estar na região ou adjacente à região. Por exemplo, aqui eu poderia cuidar tanto da região de grama, porque eu estou nela, ou da região de terra, porque eu estou adjacente. E nesse caso, a adjacência é sempre ortogonal.
No caso, eu não estou adjacente à região de água. Então, se eu pegasse um dado número 3 e quisesse cuidar, eu ganharia 1 ponto para cuidar da região de grama, ou se fosse uma situação dessa, eu ganharia 2 pontos para cuidar da região de terra, né? Ou se tivesse mais animal, se tivesse mais algum animalzinho aqui, por exemplo, assim, se tivesse uma situação dessa, eu ganharia 3 pontos, tá? Para a ação de cuidar. Brincar, você vai ganhar 1 ponto por animal no entorno não, perdão, ortogonal ao trabalhador, sempre, né, adjacente ao trabalhador. Nesse caso aqui, por exemplo, eu ganharia 3 pontos, porque tem 2 à direita e 1 à esquerda, tá? Se tivesse, o papagaio não pode subir. Se tivesse assim, eu ganharia 4 pontos, porque tem 4 animais no entorno adjacente, né, ortogonal ao trabalhador. E a ação de brincar é a ação número 4. Preciso de um dado de face 4. Dormir. Dormir não depende do trabalhador. O trabalhador não está aqui nessa iconografia. Então, dormir, o trabalhador não tem que estar perto. Na verdade, dormir é até interessante que o trabalhador não esteja, porque ela vai dar 1 ponto para cada região adjacente àquele animal vazia. Então, se o trabalhador não está aqui, por exemplo, esse papagaio pontuaria 4 pontos, se eu fizesse o papagaio dormir. Agora, com o trabalhador aqui, esse papagaio só pontua 3, porque só tem 3 regiões vazias no entorno do papagaio, tá certo? Se fosse essa situação, eu ganharia em dobro, porque eu vou botar esses 2 papagaios para dormir, e aí ele receberia 8 pontos, porque tem 4 regiões em volta vazia, seria 4 pontos, mas são 2 animais que tá indo dormir, então você ganharia 8 pontos, tá certo? Reproduzir, você também, nesse caso, não precisa necessariamente o trabalhador estar do lado, e é justamente essa ação que faz você virar e dobrar a quantidade de animais naquele espaço. Né? Se você pegar um dado de face 6, você pode reproduzir. Você vai pegar aqui e vai virar seu animalzinho de cabeça, vai virar o tabuleiro, a ficha dele de cabeça para baixo, e vai ter atrás a face sinalizando 2. Então você vai ter 2 animais naquela região. É o máximo, tá? Você não pode reproduzir de novo essa região. Por que o trabalhador está aqui? Porque a ação de reproduzir vai te dar 2 pontos. Mas se por um acaso, na hora que você reproduzir, o trabalhador estiver ao lado, adjacente, né, pode estar em cima também, se o trabalhador estiver adjacente ao seu animal, ele vai ganhar mais 1 ponto. Então, ao invés dessa ação te marcar 2 pontos, vai te marcar 3 pontos. Tá certo? A ação de reproduzir. Beleza? Um detalhe sobre a movimentação do trabalhador, né? Lembrando que ele pode mover 2 espaços entre qualquer ação da fase 3. Você pode mover ele antes de botar o animal ou depois de botar o animal. Por quê? Vamos supor que eu queira botar esse cavalo nesse lugar. Eu nunca posso botar um animal aonde está o meu trabalhador. E o trabalhador também não pode pisar em cima dos animaizinhos, coitados. Você não pode passar por cima deles, nem parar o movimento. Você não pode nem passar, muito menos parar em cima deles. Tá? Como eu comentei, tem algumas variações para você jogar com crianças. Na variação para jogar com crianças é permitido que você passe por cima dos animais, né? E o trabalhador não tem problema em parar em cima, mas na versão, né, completa, das regras completas, você não pode. Então, se você quiser botar esse cavalo aqui, você pode mover ele antes de botar o cavalo depois, tá certo? E os 2 passos não é obrigatório, você pode mover nenhum, mover só um ou mover os 2, ok? Beleza? Bom, essa aqui são todas as ações, né, que são possíveis de serem feitas. Agora, a fichinha, se eu resolver brincar, né, por exemplo, se eu fosse brincar nessa situação aqui, quantos pontos eu marcaria? Eu marcaria 2, 3 pontos. Só que como eu estou fazendo a ação de brincar e tenho essa ficha, eu vou ganhar mais 3 pontos e virar ela de cabeça para baixo, tá certo? Então, brincar aqui, se fosse nessa situação que está descrita, marcaria 6 pontos. E também tem outra coisa aqui, que é os pássaros e os canarinhos ali e os peixes. Eles vão te dar 1 ponto extra toda vez que você consumir uma ficha que tenha o símbolo escrito neles, tá certo? No caso, aqui o verso é sempre a outra versão. Você sempre tem um lado de peixe e o outro lado de pássaro. Para você adquirir essas peças, você vai receber quando você fechar essa trinca que está sinalizada em cima deles no seu tabuleiro. Então, imediatamente que você alocar o seu animal, né, lembrando que essa fase, cada jogador vai ter uma
vez de jogar, né? Nesse caso aqui o vermelho que está jogando ainda, no nosso exemplo. E aí, assim que ele colocar o animal, ele vai poder adquirir uma dessas cartas, tá bem? E quando ele adquirir essa carta, ele vai ter que, na hora que adquire essa carta, sinalizar, vai ter que dizer, vou até trocar aqui para fazer sentido. Vamos fingir que ele pegou uma tartaruga. Pronto. Na hora que ele recebe essa carta, acabei de receber, porque eu estou com os 3 animais descritos aqui, ele tem que decidir se quer receber ela com a face de peixe ou de pássaro. A trinca é a mesma, que muda são as fichas bônus embaixo. Então, por exemplo, se eu tivesse com esse peixe antes aqui e fizesse a ação de brincar, eu não ia receber 6, ia receber 7, porque ele está com o símbolo de brincar ali. Tá? E se você tiver, é acumulativo, se tiver 2, vai ganhar mais 2, tá certo? Então você vai ganhar o ponto da ação, o ponto da ficha e mais um ponto extra para cada animal, para cada peixe ou pássaro que você tenha com aquele símbolo escrito na carta, tá? Então se fosse essa situação, daria 8 pontos a ação, tá certo? E no final do jogo, cada peixe ou cada passarinho que você tiver vale 3 pontos, então é bem importante você juntar essas cartas, porque elas vão te dar um ponto extra ao longo da partida, fora 3 pontos extras no final do jogo. Outra coisa que marca ponto é regiões fechadas, se você conseguir completar uma região inteira com preencher ela com todos os animais. A região de água tem 3 espaços, vale 3 pontos, a região de terra tem 4 espaços, vale 4 pontos, e a região de grama tem 5 espaços, vale 5 pontos extras, quando você consegue fechar essa região. E isso aqui quer dizer que cada ficha que você tiver dessas de bônus extras que você não usar, vale 1 ponto. Porém, isso aqui também só serve para aquela partida com regras simplificadas para você jogar com crianças. A partida padrão, isso aqui não é contabilizado, não é utilizado na contagem. Sobrou ficha no final do jogo, sobrou e vai perder aqueles pontos de bônus, tá bom? Prosseguindo com as nossas jogadas, né? Seria a vez de quem? Do roxo ou do amarelo. Os dois estão disputando o mesmo animal. A prioridade é de quem está com o token. Então, nesse caso, reforçando, o token não é de first player, mas é de quem tem prioridade. Então, o amarelo tem prioridade porque ele está com o token. Caso não fosse... o token não tivesse com o amarelo, tivesse com outra pessoa, por exemplo, vamos supor que esteja com o vermelho token. De quem é a prioridade? É do roxo, porque no sentido horário, ele é a pessoa que está mais perto do jogador que está com o token de prioridade. Então a prioridade seria do vermelho, como ele não está disputando, passa para o roxo, depois a prioridade vem para o amarelo e por fim para o azul. Então aqui no nosso exemplo, a prioridade está com o amarelo. Então o amarelo vai receber o cachorro, vai colocar aqui, certo? Porque ele quer colocar ali. Vai receber um dado, né? Aqui o vermelho teoricamente escolheu um deles também, né? E vai receber um desses tokenzinhos de bônus, beleza? Aí lembra que, ó, completou essa... não, tem que botar na água. Agora sim. Completou esse objetivo aqui. Ele vai lá, mostra, revela para todo mundo, imediatamente marca 2 pontos, tá certo? Vai colocar o trabalhador dele aqui dentro, em alguma região, no máximo até a segunda linha, vai fazer a ação, fazendo a ação ele vai marcar os pontos, né? Por exemplo, vamos supor que ele queira reproduzir. Vamos pegar esse aqui para fazer a ação de reproduzir. Ah, quero reproduzir o cachorro. Então, flipa o cachorro, marca 3 pontos, porque você estava adjacente, 2 por reproduzir, mais 1 porque o trabalhador está adjacente, mais 1 pela ficha que você acabou de consumir. Tá certo? E aí, acabou sua rodada, passa a vez para outro jogador, tá? E aí, esses 2 animais iguais conta para isso aqui, tá? Tendo mais um animal na água, você já faria essa carta de objetivo também, tá? Poderia ter botado aqui, por exemplo, pensando nesse objetivo aqui, seria mais interessante. E continuaria ganhando 3 porque o trabalhador está adjacente, tá bem? Ah, se bem que para reproduzir eu precisaria de um dado de face 6, né? Então eu poderia pegar esse de face 4, estou na segunda fileira, posso aumentar em até 2, aí sim eu consigo fazer a ação de reproduzir. Você só consegue fazer a ação se tiver um dado disponível, ok? Beleza. Feito isso, a próxima agora é o roxo, só que o roxo empatou comigo aqui, os dois queriam um cachorro,
E aí, não tem cachorro para ele. O que ele vai fazer? Ele vai escolher qualquer outro animal que não tenha sido reservado. Então, tartaruga está reservada para o jogador azul. Ele não pode escolher, ele pode escolher qualquer outro. Então, ele escolhe o coelho, por exemplo. Vai pegar um dado, vai botar o trabalhador dele lá, vai fazer a ação correspondente ao número do dado, pode somar ou diminuir até 2, se ele quiser, e vai pegar uma fichinha aqui, beleza? Pegou a fichinha. Tranquilo. Feito isso, é a vez do azul, que vai receber a tartaruga, vai receber um dado, vai receber a última fichinha, certo? Essas cartas aqui, elas ficam num monte de descarte pessoal, tá? Elas não ficam num descarte comunitário, cada um fica com a sua. O último jogador vai receber o token de prioridade, então a prioridade aqui nessa agora vai ser do jogador azul, porque ele foi o último jogador a fazer a ação. Retira todos os tokens daqui. E aí, a gente vai repor com uma fichinha cada tabuleiro desses. E aí, algumas regiões vão ficar com 2 ou até 3, vai acumular animais ali naquelas regiões, tá certo? E esses animais aqui, eles marcam o final do jogo, né? São 6 rodadas, tem 6 aqui, tá certo? Agora tem 4 porque a gente já tá indo para a rodada 2. A gente está indo para a rodada 2, anda com o sol aqui, né? E vai entrar mais 4 ainda ao longo das 6 rodadas, para até fechar o jogo. Beleza? Dito isso, a única exceção agora, vamos supor, aí a gente vai escolher nossas cartas de novo. Aí a gente vai lá, virado para baixo, né? Isso aqui é tudo escondido. Mas vamos supor que a gente queira ir no gato porque a gente viu ali que tinha 2. Aí o azul foi no cavalo, foi no gato também. Aí o vermelho que foi no gato também. E o roxo foi em outro. Ele achou que não ia conseguir ganhar, acabou indo aqui. Beleza. Então quem começa? Pela ordem aqui, o primeiro a pegar é o azul. O azul vai receber os 2 gatos, porque os 2 gatos são dele. Vai botar os 2 gatos no tabuleiro e fazer a ação dele. Depois do azul, a prioridade é do vermelho. O vermelho vai poder escolher um animal que não esteja reservado. Mas aí ele não pega todos os animais, caso tenha mais de um. Ele é sempre um único animal. Se você empatou com alguém porque você foi no mesmo animal, mas você não tem prioridade, você só recebe um animal à sua escolha, mas é só um. Então se ele quiser cavalo, ele pode pegar cavalo, mas ele só leva um, não pode levar todos. E aí depois é a vez do amarelo, vamos supor que o amarelo pegou o papagaio. Aí faz ação, né? Escolhe um dado. Há um detalhe importante, né? Quando a gente pega os dados para rolar no início da rodada, não pode acontecer de cair todos os dados com a mesma face. É a única coisa que não pode acontecer. Se todos os dados rolarem e caírem o mesmo valor, que eu acho improvável de acontecer, a chance disso acontecer é um pouquinho baixa, né? Se acontecer, você vai pegar um único dado e rerolar até que caia uma face diferente. Você pode ter até no máximo uma quantidade de um dado diferente e o resto igual. Esses dados aqui é um para cada jogador, tá? Então numa partida para 4 tem 4 dados, numa partida para 3 jogadores tem 3 dados, numa partida para 2 jogadores vai ter 3 dados também, porque vai ter o autônoma para poder fazendo algumas coisas ali na partida. Igual aqui é o número de fichas. O número de fichas aqui, né, quando a gente começar essa próxima rodada, vai ser 4, porque nós estamos em 4 jogadores, tá? A quantidade de fichas é igual ao número de jogadores, sempre, tá bom? E aí, na vez do jogador roxo, ele conseguiu a tartaruga dele, porque a tartaruga não fica na terra. Porque ele foi sozinho nela, tá? E aí o jogo vai se desenvolver ao longo de 6 rodadas, sempre fazendo isso. Carta de pet, coloca os pinos, seguindo a fileira da esquerda para a direita, vai fazendo as ações. Em caso de empate, prioridade é de que tem um token. Em caso de empate, alguém já pegou antes, alguém tinha prioridade e pegou antes os animais de onde você está, você pode escolher apenas um único animal, né, dos outros. Você não pode recolher mais de uma ficha, caso tenha acumulada, que não estão reservados. Coloca lá, pega um dado, pega uma ficha, faz a ação, e o jogo vai se repetir assim ao longo de 6 rodadas.
Toda vez que você fizer a ação da ficha, ganha o ponto da ficha e o ponto do peixe ou do passarinho que você tiver de brinde lá, caso a ficha corresponda com a descrição dele. Tá certo? Passou as 6 rodadas, esse token, esse marcador de 40, caso você dê a volta, né, para simbolizar que você tem 41, 2, 3, 4, 5 e isso continua. O último jogador a jogar do jogo, quem for o último jogador que fechar o jogo, vai ganhar o marcador de 3 pontos extras, porque ser o último jogador é sempre prejudicial, mas você a prioridade, né? Tanto que o último jogador a fazer a ação recebe o token de prioridade, porque é muito ruim ele ficar por último, porque tem menos opção de dado, tem menos opção de ficha, né? Então, por ser muito ruim ser o último, você é recompensado sendo o que tem preferência de escolha na próxima rodada, né? Como na última rodada não vai ter uma próxima, o último jogador fica muito prejudicado. Então, para poder dar uma recompensada, ele vai receber esses 3 pontos extras no final e assim de brinde mesmo, tá certo? E aí o jogo termina. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe comentário aí, sugestões, críticas. Essa é a primeira vez que a gente faz algo nesse formato, tá? De estar trazendo um vídeo completo falando sobre todas as regras. É a primeira vez que a gente faz isso, né? De trazer um vídeo completo falando sobre as regras, tá? Depois eu vou gravar um vídeo de review falando um pouco sobre o que eu acho do jogo. Esse é um vídeo mais técnico, onde a gente está apresentando as regras para você, né? Fizemos uma rodada inteira ali para vocês entenderem, pegarem um pouco do jogo e decidirem se vão querer ou não contribuir com esse financiamento coletivo que vai sair dia 22 de junho, tá certo? Então fiquem atentos a essa data. Jester teve uma promoção do primeiro dia, então fiquem de olho, talvez Pets também tenha. 22 de junho com certeza a gente vai estar lá. Eu e a Paty com certeza vamos pegar um pra gente. Então é isso, galera. Um abraço e tchau.